A paz do Senhor a todos meus irmãos, a todos quantos escutam minhas mensagens através do meu canal. Espero que todos que ouvem e acompanham meus estudos bíblicos, minhas mensagens através do meu canal, entenda realmente, biblicamente, dentro das normas bíblicas, o meu ensinamento. Meu ensinamento é um ensinamento, a mensagem tem que ser narrada na Bíblia. Nada fora da palavra de Deus. Graças a Deus. E o tema da mensagem de hoje é um tema muito simples. Que diz o seguinte: quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra? É verdade? Esse pensamento, essa teoria, esse ensinamento que a gente ouve constantemente de alguns obreiros, graças a Deus que não é de todos os obreiros, alguns. Quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa tenha o seu cumprimento. Não existe esse ensinamento na Bíblia. Não existe. Mas vou logo ler um texto sagrado, da palavra de Deus, que diz assim, Hebreus 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Está ouvindo bem? Mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia. Quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra. É o que a gente ouve de alguns obreiros. Isso aí aparece mais em círculo de oração. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, com o que falamos. Precisamos ter muito cuidado com o que falamos. É verdade. Porque esse pensamento é herético. Só tem uma passagem no Novo Testamento que tem uma aparência com essa teoria. Aparência. Mas é um assunto isolado, pessoal, que cumpriu-se só com uma pessoa. Simeão. Aquele que pegou a criança Jesus. O Espírito Santo disse a ele
que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor. Mas isso aí é um assunto exclusivo. Isso aí não ficou como doutrina. Que quem tem promessa não morre antes que a promessa se cumpra, porque vários textos da Bíblia derruba essa teoria. Precisamos ter muito cuidado com aquilo com que ouvimos e com o que falamos. Precisamos ter muito cuidado, vou repetir, com o que ouvimos e com o que falamos. E quando se trata das coisas de Deus, com mais especialidade. Que diz a Bíblia a respeito dessa teoria, dessa crença, desse pensamento? Que diz a Bíblia? Em Hebreus 11, 8 até o 13. Hebreus 11, 8 até o 13. Eu vou ler. Escute bem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Não viram a cidade. Morreram e não viram a cidade, a qual esperava. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Versículo 12. Pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Agora observa o 13. A parte grossa, e o mais importante está no versículo 13. Todos estes morreram na fé. Abraão, Isaque, Jacó, sem ter recebido as promessas. E agora? Quem tem promessa não morre antes que alcance-a? Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Cadê? Mas vendo-as de longe, viu de longe pela fé, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Viram pela fé, mas não alcançaram a promessa. Morreram Abraão, Isaque e Jacó e não alcançaram a promessa. A terra que eles iam herdar, eles não herdaram, não viram a promessa. A geração de Abraão vieram herdar a terra prometida depois de 500 anos da morte de Abraão. Foi quando Moisés e Arão tiraram, com ordem de Deus, os hebreus do Egito e colocaram 40 anos, passaram no deserto, colocaram na terra prometida.
foi quando se cumpriu a promessa. Mas Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há muitos anos. Não viram a promessa. E como é que a pessoa que tem promessa de Deus não morre sem que alcance a promessa? Veja a promessa, receba o cumprimento da promessa. Em qual Bíblia? Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. E os hebreus herdaram a terra prometida, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, 500 anos aproximadamente depois da morte de Abraão. Para com esse ensinamento de criança, irmão. Para com esses ensinamentos de criança. Por favor. Nós, obreiros, precisamos ser adultos. Precisamos ser adultos. Entregar mensagem de homem de Deus, com base bíblica, respaldo bíblico. Tenhamos cuidado. Os 3 esteios principal dos hebreus, Abraão, Isaac e Jacó, morreram e não receberam a promessa. Cuidado. Segundo, em Êxodo 3:8, não é pensamento meu nem teoria minha, aqui é Bíblia. Eu estou apresentando a você Bíblia, a palavra de Deus, a verdadeira palavra que é a de Deus. Êxodo. Capítulo 3, versículo 8. Portanto, isso foi Deus falando para Moisés. Ele, diante da sarça ardendo de fogo com fogo, cabeça baixa, ouvindo Deus falar. E o fogo de Deus queimando a sarça e não se consumia. E Deus falando com o homem de Deus, com Moisés. Portanto, desci para livrá-lo, os hebreus, das mãos egípcias, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferizeu e do eteu e do jebuseu. A promessa de Deus foi para todos os hebreus que estavam no Egito, que foram escravizados, herdarem a terra prometida. Está aqui versículo 8 falando. A promessa foi para todos os hebreus. Escravizados, agora descravizados. Deus ordenou a Moisés tirá-los e levá-los à terra que manava leite e mel. Todos. O texto é bem claro. A promessa foi para todos. Agora eu pergunto a você. A você, meu irmão. Talvez você seja um desses que chega diante dos humildes para consolá-los com ensinamentos ocos, antiéticos, heréticos. Quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra.
Se você for um desse. Aí eu pergunto a você, e agora? Abraão, Isaac e Jacó morreram e não receberam a promessa. E Deus tinha prometido, não viram. Quase 2 milhões de hebreus saíram do Egito, debaixo da promessa de Deus, para herdar a terra prometida. Aí eu pergunto a você, eles herdaram? Concentraram na terra prometida. Só 2 que saíram do Egito. Só 2. Josué e Caleb. E mais ninguém. Os outros morreram todos no deserto. Dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb. Os outros morreram todos no deserto. Mas quem tem promessa de Deus, segundo aqueles que realmente falam isso nos púlpitos da igreja, para alegrar a igreja com heresias, não morreria, porque receberam a promessa, não iriam morrer antes de receber a promessa, mas todos morreram. Irmãos, escute o que vou falar. A palavra de Deus é coisa séria. Falar o que é de Deus é coisa séria. Existe responsabilidade no homem quando ele passa a falar as coisas dos homens, as coisas da terra. Temos responsabilidade. Agora analise quando eu e você passamos a falar as coisas de Deus com mais especialidade. Temos que ter cuidado. Não é qualquer pessoa, porque é crente e aceitou Jesus, aí oportunidade para falar. É uma coisa séria. E as igrejas, quando eu digo as igrejas, estou me referindo às denominações. Porque Jesus não tem as igrejas, ele tem a igreja, uma igreja, que é o corpo dele. As denominações compõem a igreja de Cristo, o corpo dele. Aleluia. Precisam ter cuidado com aquele que assume o microfone para falar aos humildes de Deus, falar à igreja de Deus. Não é porque apenas é um salvo, tem capacidade de pegar o microfone e falar para o povo de Deus as coisas de Deus. Não é assim não. Precisamos ter cuidado. Certa feita, eu estava em uma congregação, em um ciclo de oração. E a dirigente deu oportunidade a um irmão visitante. Ele começou a falar e disse: eu não vou me estender não, porque Pai está aqui, referindo-se à minha pessoa. Eu vou respeitar e vou dever respeitá-lo. Vou dar só uma saudação. Mas na próxima vez que eu chegar aqui, que tiver um tempo disponível, o que chegar aqui na minha cabeça, eu vou falar para a igreja. Viu aí o que falou? O que chegar aqui na cabeça, na mente, eu falo para a igreja. Sentou-se. Aí a dirigente passou o microfone para mim. Eu comecei a falar e eu disse: irmão, eu só falo para a igreja o que tem aqui. Não é o que chega na minha mente, não. O que chega na minha mente é enganoso. Agora aqui não tem engano, não. É o que acontece aí, essas coisas.
Muitos pegam o microfone e entregam o que chega na mente, mas não entregam o que tem na Bíblia. Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas principais dos hebreus, morreram e não viram a promessa. Não alcançaram. 2 milhões de hebreus que saíram do Egito, foram escravizados. A promessa era para todos eles entrarem na terra prometida. Só entrou 2, Josué e Caleb. Os outros morreram no deserto. Não alcançaram a promessa. Terceiro, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Vamos lá. A igreja. Primeira Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Foi Paulo falando à igreja de Tessalônica. 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja o início do versículo 17. Depois nós, eles se incluindo-se também, falando para os irmãos existentes da igreja de Tessalônica, ele disse, depois nós, ele se incluiu também no lugar deles. Nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha a promessa aí. Para os vivos. Morrer? A promessa foi para os vivos morrerem? Não. Foi para ser arrebatados. Veja a expressão. Depois nós, os que ficarmos vivos, eles morreremos? Não. Seremos arrebatados. A expressão aqui é essa. Os vivos serão arrebatados. Eu, inclusive, nós. Veja o que ele disse. Porque nós, os que ficamos vivos, ele se incluiu também. Ele tinha certeza concreta que estaria vivo na hora do arrebatamento. Na vinda de Jesus, ele tinha certeza, cria que estaria vivo. Aí eu faço a pergunta agora a você. Cadê o apóstolo Paulo? Ainda está vivo? A promessa para o arrebatamento não é para os vivos? Ele disse que ele estava incluído com os demais de Tessalônica? Os vivos seriam arrebatados? Cadê Paulo? Cadê os irmãos daquela época, os vivos a quem Paulo se referiu? Estão vivos? Receberam a promessa. De estarem vivos na hora do arrebatamento. Estão vivos? Não morreram? Não estão aguardando a vinda do Senhor? Mas no terceiro céu, no paraíso, vivos não estão. Aleluia.
Precisamos falar, ou seja, falar a palavra de Deus e com especialidade, ensinamento. Precisamos orar, estudar a Bíblia e orar. Estudar a Bíblia e orar. E esperar na revelação do Espírito Santo por meio da palavra escrita. Não é esperar a revelação do Espírito Santo por meio de um sonho, de uma visão, de uma revelação, de um hino cantado. Não. Isso aí não funciona para a doutrina. É revelação que o Espírito Santo dá por meio da sua palavra escrita. Aqui está a doutrina da igreja, a regra da igreja. Então, quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra? É verdade isso? É verdade, meu irmão? Você crê numa bobagem dessa? A heresia está se estendendo mais a mais. Os ensinamentos heréticos. Deus continua fazendo promessa ao seu povo. Deus continua fazendo promessa ao seu povo. Não para. Enquanto a trombeta de Deus não toca, Deus continua fazendo promessa ao seu povo. Porque com o arrebatamento da igreja, todas as promessas que Deus fez a mim e a você terão seu cumprimento. Mas o assunto aqui, o tema é este. Quem tem promessa de Deus não morre antes que elas se cumpram? Qual será a sua resposta? Tenhamos cuidado. Falar a palavra de Deus não é brincadeira, não. Temos que falar com sabedoria. Tem pessoa que se converte, tem igreja por aí, que a pessoa se converte hoje, com uma semana, 12, um mês, já está saindo na campanha evangelizadora para evangelizar. Ele vai falar o quê, o pecador? Aí você diz, vai dizer que Jesus salva. Tudo bem. Mas para sair para pregar o evangelho, não só é dizer que Jesus salva. Tem que ter bagagem. Na altura para responder as perguntas que o pecador fizer. Não é somente dizer que Jesus salva. Anunciar a palavra de Deus é coisa de responsabilidade. Mas muitos acham que não. Acham que o anúncio da palavra de Deus é coisa sem qualquer coisa aí. É uma mera coisa. Temos que falar a palavra de Deus com base bíblica. Aleluia. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele diz
Quem falar a palavra de Deus, fale de acordo com a palavra de Deus. Quem falar a palavra de Deus, fale de acordo com a palavra. E para se falar de acordo com a palavra, tem que conhecer a palavra. O Espírito Santo apenas, ele inspira, dá poder, força, lembra, mas só pode lembrar aquilo que você já sabe. Porque você já passou. Temos que conhecer a palavra. Quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra? Não? Eu apresentei a você, meu irmão, a veracidade bíblica. Apresentei a veracidade bíblica. Não foi apenas pensamento meu. Deus não deixou escrito isso. Que quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra. Não existe isso. Amém. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Em nome de Jesus, amém.